Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, sua segunda-feira. Feliz segunda-feira para você, para a sua família, com muito favor. Que seja uma segunda maravilhosa, cheinha de favor, de força. Sim, se vista, toma posse desse manto de favor. Em nome de Jesus, levante-se com fé e creia, porque tudo é possível aquele que crê. E olha, depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, que significa o quê? Deus levanta, estabelece e ele firma nele. É a coluna que é firmada nele. Quando você se firma em Deus, você se torna essa coluna que é levantada e estabelecida por ele. E a que ficava ao norte, Boaz. Boaz significa a força nele, vigor nele. Então Deus nos chamou para sermos essas colunas, Jaquim e Boaz, onde nós nos firmamos nele, temos vigor nele, força nele. Tudo depende dele. São colunas importantíssimas para o templo, que são levantadas, estabelecidas e firmadas nele. Que tem força e vigor que provém dele. Advém dele. Isso não é forte? Então decida que você vai ser essa coluna levantada por Deus, estabelecida por Deus, firmada nele. E que vai trazer estrutura para o templo, para o reino. Que você vai viver fundamentado nele, com força e vigor que provém dele. É isso aí. Tudo vem de Deus. E se você continuar lendo, você vai ver o templo magnífico que foi levantado por Salomão. E nós somos o templo do Espírito Santo. E nós precisamos ser esse templo magnífico, onde o Senhor habita, onde Ele pode habitar e atrair glória. É tão impressionante que quando tudo terminou, o primeiro ato de Salomão foi buscar a arca. E aqueles sacerdotes consagrados, todos se consagraram ao Senhor. E cerca de 120 deles foram adorando. Adorando, adorando. E à medida que eles foram adorando, a glória do Senhor veio com tanta força que eles já não podiam mais executar o que estavam executando, e eles não podiam entrar no templo, eles caíram de joelhos, porque a glória tomou o lugar.
A glória tomou o templo. E sabe, nós precisamos tomar essa decisão de sermos esse templo magnífico, cheio da glória de Deus, uma vida que tem glória, uma vida que engrandece o Senhor. Em nome de Jesus, levante-se nesta segunda-feira com essa decisão de que os sentimentos não vão mais controlar você, dominar você. Você não vai fazer porque sente, mas porque sabe, porque entende lá dentro o que Deus espera de você, porque tem consciência de tudo que Deus espera de você. E você, então, se levanta com a decisão de entregar, de fazer o melhor para Deus. O melhor, oferecer o melhor. Davi, ele desejou esse templo. Ele financiou, ele fez a planta, ele organizou tudo. Salomão executou o projeto. E executou com excelência. Fez o melhor para Deus, para que ele pudesse habitar para sempre. Que sejamos este templo magnífico, revestido de ouro, que fala de justiça, ouro é justiça. Todo revestido de ouro, de justiça, porque você sabe que sem justiça não há paz. E a justiça é a palavra de Deus. E o trono do Senhor é sustentado por justiça e retidão. São os alicerces do trono do Senhor. Justiça e retidão. Decida. Decida. Sabe, tudo começa com uma decisão. Eu não vou viver distraído. Eu não quero mais uma vida pequena, com caráter baixo, um padrão baixo. O maior sucesso é o do caráter. Sabe, nós vamos nos levantar e dizer, eu decido que eu vou crescer todos os dias um pouco mais. E vou me parecer com o Senhor. Eu quero caráter. O meu caráter tem que ser alinhado ao dele. Eu quero o espírito dele, a estatura dele, a visão dele. Eu quero crescer todos os dias focado nesse padrão maravilhoso que é Jesus. Quando nós temos um foco, né, que foi o que Jesus falou para Marta. Marta, Marta, você está inquieta, assim, com muitas coisas. Você está ansiosa, envolvida com muitas coisas, Marta. Mas uma só é necessária. E a Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirado. Ninguém vai poder tirar isso dela. Mas de você sim. Isso aí vai passar. Então, definitivamente, para de se distrair com coisas que estão roubando sua vida, sua energia, alegria, paz, futuro. E se envolva com aquilo que ninguém vai poder tirar de você, que é Deus, é estar aos pés do Senhor, buscá-lo com toda a força. Em nome de Jesus, tenha isso no seu coração, fortíssimo. Sabe, solta o que precisa ser deixado para lá. A vida é como uma escada, não dá para levar tudo. E nessa subida nós precisamos saber o que devemos deixar para trás.
Pega o que é relevante, o que é importante para a sua vida espiritual. Prioriza a sua vida espiritual. Focaliza a sua vida espiritual. E o que for bom para ela é o que vai ficar. O que não for é o que vai embora. Só vai ficar o que é bom para a sua vida espiritual. Toma essa decisão. Em nome de Jesus. E você vai ver a paz, a alegria que você vai atrair para o seu coração, para a sua vida, as vitórias. Chega de dar murro em ponta de faca, de enxugar gelo. Porque enquanto nós não alinhamos a nossa vida, nós só perdemos tempo. E ficamos presos num ciclo. E não rompemos. Está na hora de você romper. Ir para um outro tempo, viver outras coisas. Por estar priorizando aquilo que realmente tem valor. Deus. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você é filho, é amado, foi feita a imagem e semelhança do Senhor. Recebeu a bênção, o poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para governar, para dominar. Fica com isso, creia nisso, em nome de Jesus. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Bom, você deve conhecer a história da Ana, mulher de Eucana, um levita, um homem temente a Deus, mas Ana era estéril. E por anos, a Ana lidou muito mal com o problema dela. Ela não deu uma resposta de fé. E sabe o que aconteceu? O problema piorou. Porque quando eu não dou uma resposta de fé, o problema não se resolve, ele não melhora e não se resolve, ele só piora. E aí, por conta da descendência, o Eucana se casou, pegou uma segunda esposa, que foi Penina. Aí os problemas dela aumentaram. Porque além da frustração, da humilhação, de não gerar, agora ela tem uma rival que gera e a humilha. Ela era diminuída. A Penina fazia questão de pesar a vida da Ana. E aí a Ana foi se deprimindo, ao invés dela se levantar, ela foi se deprimindo. E ela chorava, ela não comia, ela não bebia. Por quê? Porque aquilo tomou o coração dela. Então não era Deus que ocupava o coração dela, mas o problema, as circunstâncias, os sentimentos. Ela vivia envolvida com um problema, com sentimentos. Então, não bastando a esterilidade, ainda tinha a Penina. Então, aquilo foi só crescendo. Mas qual era a resposta que a Ana dava? Emocional. Ela se deprimia. E a resposta era choro, lágrimas, reclamações. Ela não deu uma resposta de fé por anos. Por isso que os anos foram passando. E todo ano a Penina dava mais um filho para Eucana. E a Ana continuava do mesmo jeito. Por anos, a Ana deu a mesma resposta. Choro. Se deprimia, não comia. O Eucana veio e disse: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas não supria.
O Eucana oferecia porção dobrada pela Ana, mas não supria. O Eucana lutou pela Ana, mas enquanto a Ana não se levantou, ou seja, eu poderia ilustrar da seguinte maneira: tinha gente orando pela Ana, oferecendo ofertas pela Ana, lutando pela Ana. Mas enquanto a própria Ana não se levantou e fez a risca no chão, entrou no santuário, a vida dela não mudou. Enquanto muitos não entenderem isso, é isso que tem que ser entendido. Eu preciso entrar no santuário, eu preciso me levantar, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso pegar aquilo que tomou o meu coração e colocar aos pés da cruz. Que foi o que a Ana fez. Ela decidiu pegar o ídolo dela, porque tudo aquilo que acontecia tomou o coração dela. Ela era movida por aquilo. Então era o que a movia. Não era Deus que movia. Então aquilo que toma o seu coração é o que vai te mover. E algumas pessoas, elas não são movidas pela fé, elas não são movidas pela palavra. Elas são movidas por um problema, por uma dor, por um sentimento. E a Ana foi movida por isso uma vida inteira, até que ela se levantou. Ela se levantou. Ela entrou no santuário. Ela orou, mesmo não tendo forças, ela gemeu, mas ela entregou o ídolo. E a Bíblia diz que o semblante da Ana mudou. E olha que a Ana ainda viveu uma afronta por parte do Eli, que achou que ela estava embriagada. E a Ana disse para ele: não, tua serva não está embriagada, é aflição de espírito. E ela respeitou o Eli, que já era um sacerdote quase cego, né? Fisicamente, porque já era um cego espiritualmente, com uma casa bagunçada, mas ele ainda liberou uma bênção para ela e ela tomou posse. No dia seguinte, ela adorou com o marido, foram para casa e ela engravidou, e no ano seguinte ela estava com o seu Samuel. Você está vendo? Quando muda aqui dentro, muda tudo aqui fora. Eu fico encantada. E quando Ana se levantou, ela levantou a nação. Porque a nação passava por um período de escuridão, por conta do Eli e da família do Hófni, do Finéias, que eram pessoas corruptas e imorais. Sacerdotes corruptos e imorais. Então Deus praticamente não se manifestava, sabe, um tempo de escuridão, um tempo sem glória. E quando a Ana se levantou, ela trouxe mudanças para uma nação. Porque quando Deus pôde responder a Ana, ele deu a ela um profeta, o Samuel. E Samuel foi um ponto de virada. Então, na verdade, a Ana foi um ponto de virada. Porque foi ela que deu os passos de fé, para que Deus pudesse trazer as mudanças, não só para a vida dela, mas para a vida da nação. Quando a Ana se levantou, Deus pôde usá-la para ser um ponto de virada naquela nação. Quando a Ana se levantou, Deus pôde transformar não só a vida dela, mas a vida de uma nação. Você está vendo? Quando uma pessoa se levanta, ela pode ser, nas mãos de Deus, um ponto de virada, uma estrutura.
uma fonte de mudança, uma fonte de luz e de transformação. Essa foi a Ana. Quem diria que a Ana, olha o que Deus faz, ele pega o pequeno, o esquecido. A Ana, a estéril, que vivia deprimida, seria o instrumento de Deus para mudar uma nação. Quem diria? E é o que Deus está falando com você. Quando nós vemos a Ana, tem uma Ana até o versículo 9 de 1 Samuel, e depois uma outra Ana depois do versículo 9 de 1 Samuel, e quando você vê a oração de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, e a Ana, então tem a Ana de 1 Samuel capítulo 1, do 1 ao 9, e depois do 9 em diante, e a Ana do capítulo 2. É impressionante, a Ana mudou. A força da Ana, quando você lê o capítulo 2, você vê uma mulher tão forte. Ela profetizou. Saiu da boca dela uma oração profética que anunciava quem? O Messias. Ana fez tanto, deixou um legado, que até hoje muda a minha vida, muda a sua vida. A Ana deixou um legado tão forte, tão importante, uma lição para a nossa vida, exemplo. Porque um dia ela cansou de ser a vítima chorona, e ela se levantou. E quando ela se levantou, Deus pôde usá-la. Quando ela se levantou, dominada por uma fé viva, Deus pôde usá-la para mudar a nação de Israel, para trazer mudanças, para trazer glória, para trazer arrependimento, porque você vê que o profeta Samuel foi uma estrutura para a nação, sabe? Levou o povo para Deus, derrotou os filisteus, levou o povo a jogar fora os seus ídolos. Foi um instrumento nas mãos de Deus, de fidelidade, de integridade, de mudanças. Porque a mãe dele, um dia se levantou em meio à dor, e mesmo gemendo, clamou aos céus. E Deus mudou a história dela, e quando mudou a história dela, mudou a história da nação. Levante-se. Levante-se, porque Deus está falando com você. Levante-se e dê uma resposta de fé. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus usou a Ana, a improvável, para trazer mudanças para aquela nação. Sim. Os grandes eram corruptos, como os sacerdotes, o Eli um passivo, acomodado, omisso, seus filhos imorais, corruptos. E Deus pegou a estéril, aquela pequenininha, aquela que ninguém dava nada, porque olhava e só via o quê? Uma estéril, chorona, abatida, com semblante abatido. Mas quando ela se levantou, ela levantou a nação. Quando ela se levantou, Deus pôde fazer algo, não somente por ela, mas pela nação. Levante-se, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através de você. Levante-se, porque Deus tem vitória para você. Chegou a hora de você de findar essa esterilidade. Eu não sei o que significa essa esterilidade, onde a sua vida está estéril. Mas chegou a hora de você ser uma pessoa frutífera, de você gerar algo grande para Deus. Porque Ana gerou algo grande para Deus. Porque aquele filho ela deu para Deus. Então o que ela gerou foi para Deus, para trazer mudanças para aquela nação. E Deus quer usar você
para gerar algo grande para o reino. Levante-se com fé. Dê uma resposta de fé. Se mova pela fé no Deus vivo. E o Senhor vai curar essa esterilidade. Deus vai pegar você, lá do meio, escondidinho, né? A Ana estava lá escondida, porque certamente ela passava até invisível para muita gente, porque ela era sem expressão. Ela só chorava e vivia com o semblante abatido. Mas quando ela se levantou, Deus pôde usá-la de uma maneira tão poderosa que ela gerou algo para Deus. Ela gerou algo que trouxe mudanças para muitas pessoas, para uma nação. E Deus está falando aqui com você, levante-se! Porque chegou a hora dessa esterilidade cessar. E você vai gerar algo grande para Deus, para o reino de Deus. Você vai deixar um legado que vai impactar pessoas. Deus vai mudar sua vida e vai mudar muitas vidas através de você. Levante-se com fé. Levante-se com fé e dê uma resposta de fé. Porque chegou a hora de você viver a glória de Deus como nunca, como Ana viveu. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e repreendo esse peso, essa angústia, essa tristeza, essa depressão, essa esterilidade em nome de Jesus. Que ela seja livre, curada, restaurada, que ela se levante poderosamente e se torne esse ponto de virada e de mudança, não somente para a vida dela, mas para muitas vidas. Eu a abençoo e declaro um novo tempo na vida dela. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu declaro essas mudanças, essa abundância, essa fertilidade na vida do teu povo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu declaro um novo tempo na vida destes fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que abundância, que fertilidade, a cura da esterilidade estejam acontecendo, que ela passe a viver uma vida plena e abundante, que ela viva os milagres, que ela se levante agora cheia de fé e vida para viver o melhor tempo da vida dela. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje a reunião do Melhor da Terra, ele há 15 aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Levante-se e venha, vai ser um dia maravilhoso. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida. E você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.